Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho aí sobre a questão da dinâmica populacional. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a questão do crescimento populacional que tem diminuído, a gente vai explicar por quê. E aí a gente vai falar, claro, num contexto mundial, né? E não somente num contexto nacional ou até mesmo estadual, mas a gente continua aqui falando sobre um contexto mundial. Na aula anterior, a gente já aprendeu alguns conceitos demográficos, como, por exemplo, a população total, a população relativa, também chamada de densidade demográfica. A gente aprendeu sobre taxa de natalidade, a gente aprendeu sobre taxa de mortalidade, a gente aprendeu sobre taxa de mortalidade infantil, a gente aprendeu sobre taxa de fecundidade, que é basicamente a média de filhos por mulher em um determinado período de tempo, e a gente falou sobre crescimento natural ou vegetativo. É importante a gente falar também que a gente disse que o crescimento de uma população ele não é apenas medido devido às condições de crescimento vegetativo, né? Não é só o crescimento vegetativo que molda e que determina o crescimento populacional, mas sim vários fatores, principalmente relacionados à questão da imigração e da emigração. Só uma dica rapidinho aqui, sempre quando tiver a letrinha E ou I antes da palavra migração, estamos falando de migrações entre países. Emigração é o de saída e imigração é o de chegada. Migração é aquela migração interna do cara que está aqui em Sergipe e vai para São Paulo, o cara que está em São Paulo vai para o Amazonas, etc. Beleza? Dito isso, a gente vem para essa aula de hoje para a gente falar e analisar um pouquinho sobre a questão da população mundial e sobre essa diferença no crescimento populacional que está acontecendo. E não é só num contexto nacional, como eu falei, é num contexto mundial. As populações elas têm crescido cada vez menos. Isso se dá diante de diversos fatores, né? Um deles é a redução, claro, do crescimento vegetativo, tanto relacionado às taxas de natalidade, como relacionado também às taxas de mortalidade. Por quê? Primeiramente, a gente analisa a questão da taxa de natalidade, ou seja, a redução do número de nascimentos. A gente deve lembrar que a inserção no mercado de trabalho pela mulher, ela teve uma intensificação muito forte nas últimas décadas. Desde ali, mais ou menos 1945, né, no final da Segunda Guerra, mas a gente tem uma intensificação muito forte a partir principalmente da década de 1970 para cá. Nas últimas décadas isso tem sido cada vez mais forte. Consequentemente, a gente tem percebido que a taxa de fecundidade ela tem diminuído cada vez mais, ou seja, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Essa taxa de natalidade, consequentemente, baixa, e aí a gente tem uma menor quantidade de nascimentos. Por que isso? Por conta dessa inserção, por conta da dinâmica econômica que passou a exigir da mulher e também do homem, ou seja, do cidadão, da cidadã, condições de trabalho diferenciadas. Cada vez o trabalho ele está mais integral na vida do ser humano, ou seja, o ser humano trabalha cada vez mais por um maior período de tempo. Isso faz com que exista uma naturalidade na precaução para a geração de filhos, né? Porque se você trabalha mais, se você tem pouco tempo, se a situação está difícil, não só financeiramente, mas por questão de tempo, você automaticamente tem uma maior cautela para você poder no caso, ter filhos. Isso aí é também algo incentivado por aquela questão que a gente conhece como
políticas públicas de anticoncepcionalidade ou políticas públicas de distribuição ou informação a respeito de anticoncepcionais. Isso também é uma prática que tem acontecido nas últimas décadas. O homem e a mulher, eles têm tido um maior acesso à informação, têm tido maior acesso à questão da AIDS, à questão da prevenção, à importância de se prevenir, e aí, consequentemente, a gente tem uma menor quantidade de filhos diante desses diversos fatores aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a redução da taxa de mortalidade, que é basicamente o número de mortes, né? Primeira coisa, a gente tem um maior acesso à saúde, né? A gente tem cada vez mais um maior acesso à saúde e isso implica, né, numa menor quantidade de mortes. As pessoas estão conseguindo ter mais acesso a hospitais, estão conseguindo ter mais acesso à saúde. Ah, professor, mas isso aí ainda é muito difícil em alguns países. Sim, a gente já vai falar sobre a diferenciação entre os países. Mas é certo que cada vez mais os países têm esse acesso. Um outro fator pelo qual a gente pode destacar é justamente as melhores condições de vida. Não é apenas a questão de você estar doente, por exemplo, e você ter o acesso à saúde, mas as suas melhores condições de vida ajudam para que você tenha uma saúde melhor. Ou seja, primeiro eu falei da questão corretiva e segundo eu falei sobre a questão preventiva. É importante que a gente note que as pessoas elas estão tendo melhores condições de vida, melhor informação, mais acesso à educação. Consequentemente, se as pessoas têm mais acesso à educação, as pessoas conseguem se precaver melhor. Existe a nutrição, existe a educação física, que cada vez tem mais avançado, existe a fisioterapia e tantas outras áreas que são anexas à medicina, né? Não são exatamente medicina, mas que fazem com que a população fique mais informada e se previna mais. Esse acesso ele também tem mudado, tem melhorado e, claro, tem reduzido as taxas de mortalidade. Só que, claro, a questão do crescimento populacional ele não é igual em todos os países, né? Com esse balanço que a gente tem da questão da natalidade e da questão de mortalidade, é claro que o acesso ele é diferenciado entre os países. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de pirâmide etária. Uma pirâmide etária é basicamente um gráfico, né, cartograficamente elaborado, que ele nos diz basicamente a distribuição de pessoas por idade, né, e por sexo, beleza? Na base dessa pirâmide, ela tem a população mais jovem e no topo da pirâmide ela tem a população mais velha. Ao lado direito geralmente estão os homens, ao lado esquerdo geralmente estão as mulheres e no centro desse gráfico existe aquela idade. O que é que a pirâmide etária tenta nos dizer? A quantidade de homens e de mulheres que nós temos para cada grupo de idade. E vai desde 0 anos até mais de 100. Né? E isso aí é irrelevante, ele apresenta todas as quantidades. Cada vez mais essa quantidade ela tem sido abrangida justamente porque as pessoas têm vivido mais. Gráficos do IBGE, por exemplo, eles tinham uma estratificação mais homogênea quando chegava ali nos 80, 70 anos. Hoje em dia ele tem uma estratificação mais heterogênea, ou seja, eles dividem com mais precisão aquele grupo ali de 70, de 80 anos, porque tem mais gente vivendo nessa idade, né? E o gráfico ele pode ser diferente, né? Ele pode apresentar uma pirâmide etária jovem, ou seja, que a base
ela é bem maior e ela vai se afunilando cada vez mais, né? Até chegar no topo, que é a idade mais velha. Ela pode ser uma pirâmide etária madura, digamos assim, ou adulta, que vai ter aquele meio ali mais gordinho, como se fosse um botijão de gás, né? Ou um desenho. Ou pode ser uma pirâmide etária mais velha, né? Ou, que no caso é a pirâmide ali ao contrário, ou com o seu topo um pouco mais expressivo. Isso se diferencia em relação aos países, como eu falei. Alguns países eles têm essa pirâmide se apresentando de uma forma e outros países de outra. Na maioria das vezes, os países subdesenvolvidos eles têm a pirâmide etária considerada jovem ou adulta, né? Por quê? Porque a base ela ainda é alta, existem muitos nascimentos, existem muitas pessoas de pouca idade e ela vai se afunilando até chegar no topo. Mas, por exemplo, populações de países desenvolvidos pode ter aí uma pirâmide etária considerada velha. Se a pirâmide etária apresenta uma população jovem, isso significa dizer que tem mais crianças. Se existem mais crianças, mais adolescentes, existe uma demanda por educação, uma demanda por saúde, uma demanda por creche, uma demanda por escolas. Se existe uma população mais velha, existe uma demanda por asilos, existe uma demanda por acesso à saúde, existe uma demanda especial para esse tipo de pessoas. E, claro, se a população ela é muito jovem ou muito velha, aquele meio ali, que é considerado a fase adulta, ele tem o seu impacto justamente porque ele não tem essa questão aí da população economicamente ativa, que é basicamente o outro conceito que eu ia citar para vocês. A população economicamente ativa é aquela população que está em idade de trabalho, ou seja, está em idade de produção. As crianças não têm essa idade e os idosos eles também não têm essa idade. Então, quando a gente tem uma população considerada adulta, a gente tem, claro, essa população econômica ativa maior e, consequentemente, a gente tem uma maior produção nesse país. Alguns países desenvolvidos de destaque são realmente relacionados justamente a essa pirâmide etária considerada adulta e, por isso, eles têm uma maior produção, eles têm uma maior economia, tá bom? Muito obrigado, basicamente essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like e deixe um comentário caso você tenha alguma sugestão de conteúdo ou tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!